Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem que hoje você vai ficar sabendo informações corretas. Estamos indo direto à fonte, a quem manja, a quem entende e quem pode te ajudar, estrangeiro. De repente a sair aí de um perrengue. E que estrangeiro que nunca passou por um perrengue, não é mesmo? Então, como vocês sabem, antes de apresentar nosso convidado especial, eu gostaria de falar do pessoal que apoia, que acredita no nosso projeto. Eu gostaria de falar daquele pessoal maravilhoso, abençoado, que acredita no nosso sonho, no nosso projeto. Começando sempre por eles, é claro, Excellent Cut. Se você mora em Swindon e região, precisa dar um talento no cabelo, na barba, no bigode, meu amigo, vem para Excellent Cut. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E para você, mulher, que precisa de um upgrade na sua autoestima, eu tenho 2 recadinhos para você. Primeiro, vamos falar da Única. Lá você encontra procedimentos como depilação a laser, e se você precisa suavizar aquelas linhas de expressões, lá é o lugar ideal para você. Única, a única que vai dar um upgrade na sua autoestima. E também nessa linha de beleza e autoestima, eu gostaria de falar para vocês da Jennifer Pavão Beauty Academy. Lá você vai encontrar procedimentos como massagem relaxante, aquele talento na sua sobrancelha, cílios e mais. Você que precisa dar um upgrade na sua vida profissional, você que de repente veio do Brasil e já trabalhava com estética, mas não tem a permissão para trabalhar aqui, agora Jennifer Pavão Beauty Academy. Lá você vai aprender as melhores técnicas e ainda ter autorização para trabalhar aqui no Reino Unido. Olha que legal. Jennifer Pavão Beauty Academy. E vamos falar, é claro, da queridinha de UK, Love Details. Se você precisa de algo personalizado para você, para sua casa, para o seu business, para sua festa, meu amigo, Love Details é o que você precisa. Para você, mulher, que sempre diz para o seu marido: esse ano vai ser só um bolinho. Mas nunca é só um bolinho, né? A Love Details tem o que você precisa para sua festa personalizada. Olha que legal. Ela que foi campeã ano passado da Top of Mind, consagrada melhor artesã do ano aqui em UK. Love Details, tudo o que você precisa para sua casa, para o seu business, para sua festa. Para você, meu amigo brasileiro, que já realizou o sonho de morar fora, mas agora existem outros desafios, como por exemplo, aquele tão famoso sonho da casa própria. Então, se você mora aqui em UK, deseja realizar o sonho da casa própria, Everest Rock, eles vão te ajudar do início ao fim desse projeto. Mesmo se as suas contas ainda estão desorganizadas, eles vão te ajudar nisso também. E digo mais, sabe aqueles momentos em que você acha que tá tudo dando certo e de repente acontece algum imprevisto, um acidente, algum probleminha assim do tipo? Eles também podem te ajudar com o seguro. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? E quando precisar é melhor ter. Então, Everest Rock tem o melhor para você. Meus amigos, e hoje nós temos a honra e o prazer de ter como nossos parceiros, apoiadores aqui, Sabor e Companhia. Eles que fazem salgadinhos maravilhosos e docinhos também. E eles estão há mais de 5 anos no mercado, em todos os melhores eventos de UK. Sabor e Companhia. Se você precisa de um sabor a mais no seu dia, Sabor e Companhia. Estrangeiros, e para esse dia maravilhoso acontecer com convidados especiais, nós tivemos alguns apoios. E um deles é o It's Tanaguela. Para deixar a gente, com o buchinho cheio, do jeito que a gente gosta. Então, se você mora aqui em Londres e quer apreciar uma comida saborosa, Tanaguela. Recado dado, vamos ao que interessa, porque hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é difícil até apresentar de tantas tarefas e atividades que ele tem e qualidades, não é mesmo? Mas, senhoras e senhores, com vocês, Sandro Vita. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui com vocês, né? É sempre uma alegria poder falar do imigrante, falar um pouquinho do brasileiro pelo mundo. E vocês têm feito um trabalho super dinâmico nesse sentido, super importante, que é mostrar um pouco da vida do imigrante, do estrangeiro, para o estrangeiro. Né? Muita gente apresenta isso para o Brasil, muita gente apresenta isso para o Reino Unido, para o país, né, que quer muitas vezes entender como é que isso funciona, mas o estrangeiro precisa saber como é que é essa vida. Eu costumo dizer até, isso é uma frase que eu carrego comigo já de um tempo, desde que eu imigrei, que diz o seguinte, o seu problema pode ser o problema do seu vizinho e a solução também. Muito então, bom. Se você é um imigrante e você tem um conhecido, um amigo que também é imigrante, o problema que você já viveu ou que você está vivendo, muito provavelmente passa por um problema que ele tenha. Então, se você já resolveu, ajuda ele. Vamos construir uma coisa junto ali para poder a vida dele ser mais fácil. E com certeza isso volta lá na frente. Então, obrigado mais uma vez por me convidar. E vamos lá, vamos começar a falar. O povo quer saber. É isso aí, essa fala sua foi perfeita, porque nós vivenciamos isso. A ideia do podcast foi porque nós passamos vários perrengues aqui no começo, principalmente por falta de informação. E a nossa missão é trazer informação, inspiração e entretenimento. Estamos aqui para isso. Então, por favor, Sandro Vita, conta pra gente como você veio parar aqui na terra da eterna rainha. Pois é, nossa saudosa Rainha Elizabeth II, né? Bom, é uma história longa, mas eu vou tentar contar aqui as partes importantes. Como escritor que sou, vou fazer aqui o início, meio e fim dessa Muito história importante. Bom, eu imigrei tem mais ou menos 13 para 14 anos, mas Reino Unido não foi o meu primeiro pouso. Eu passei por Portugal, onde eu fiquei 3 anos. Acho que a maioria dos imigrantes passa por Portugal, né? Quando vai ou Itália, Espanha, porque a gente precisa dessa ruptura. Né? O Brasil tem uma cultura muito diferente, né, da Europa. Então, se você vier direto para cá, eu acho que o choque é muito grande. Acho, uma opinião minha. Tem gente que tem esse poder de chegar, enfrentar, jogar nas costas e bora. Né? Eu não. Eu precisei fazer uma adaptação. Principalmente porque eu sou carioca. E o frio é um ponto que mexe muito comigo. A falta de praia, então, complicado. É triste falar de praia, principalmente nessa época, no verão. Porque as praias são lindas. Mas só para olhar. Só para olhar. Só para o Instagram. É exatamente isso. Quando não... Às vezes elas são até bonitas, mas você não consegue nem andar na areia, né? Porque não tem areia. Não tem só areia. Pedra, né? Aquela pedra que machuca. E um vento. Rapaz, se tem uma coisa que me incomoda é um vento gelado nessas praias. Nem a água nem me incomoda tanto, não gelada. Mas o vento, que não deixa você... Você não pode botar um calção, você fica com a perna gelada. Né? Não dá para pegar um sol. Né? Enfim, né? Eu sou, como eu falei, sou do Rio de Janeiro. Eu gosto de areia. São extremos. Eu gosto de areia, eu gosto de entrar na água. A Rio de Janeiro tem água até bastante gelada, né? Por causa do Atlântico, do Oceano Atlântico. Mas... aqui é muito diferente, muito diferente. Mas falando, eu estava em Portugal e, resumindo ali a minha vida em Portugal, trabalhei lá durante um tempo, minha esposa também. E uma vez a minha esposa veio para cá a convite de uns amigos. Ela me convidou para vir junto com ela, para passar o Réveillon. E aí você sabe que aqui tem o Réveillon com os fogos ali na London Eye, né? Sim. Quem não viu ainda, quem está aqui não teve a oportunidade de vir, vá para lá. Porque é magnífico. Agora tem ticket. Você tem que comprar o ticket, né, antecipado para conseguir assistir. Antigamente, quando eu cheguei aqui, não tinha. Era aberto ao público. Só tinha um controle de passagem, mas era bem simples. E nesse final de ano, aconteceu uma coisa mágica. A minha esposa ficou apaixonada, mas literalmente apaixonada por Londres. Isso tem uma explicação. Vou tentar resumir aqui de novo. A gente ficou 3 anos quase em Portugal, morando em Lisboa. E ela sofreu muita xenofobia lá. Mas xenofobia ao extremo. A minha esposa, ela fala 4 idiomas, ela tem 2 universidades, ela tem um currículo que se você jogar aqui na mesa, a mesa tomba. De tão pesado. Eu não. Nunca tive essa categoria toda, né? Essas qualificações não. Mas ela tem isso muito, sabe? Desde que eu a conheço. A gente já tá junto tem 18, 19 anos. Se eu estiver falando conta errada aqui, desculpa, tá, amor? Mas enfim, é nesse sentido. E lá ela sofreu muito. O pessoal não contratava ela
pelo fato dela ser mulher brasileira. Primeiro por ser brasileira, depois por ser mulher. Então ela tentou, durante dos 3 anos que nós vivemos lá, 2, ela não conseguiu trabalhar em lugar nenhum. E nesse 9 meses, 8 meses que ela conseguiu trabalhar enquanto a gente estava lá, era muito difícil o ambiente de trabalho dela. Eu, como falei, eu sou ralé, né? Eu fui para Portugal com a intenção de trabalhar como garçom, se fosse preciso. A minha formação é em tecnologia da informação. Sempre trabalhei com computadores, desenvolvimento de software, toda essa área. Então, para mim foi um pouquinho mais fácil. Consegui emprego com menos de uma semana lá. Assim que a gente chegou, eu consegui emprego. Mas ela teve essa dificuldade. Acredito que hoje, 11 anos depois que a gente saiu de Portugal, talvez esteja um pouco diferente. Tendo uma imigração muito grande para Portugal. Na minha época, eu demorei, dos 3 anos que eu passei lá, eu demorei 2 anos e 1 mês, se eu não me engano. 2 anos e um pouquinho para tirar o meu visto, né, de trabalho lá. Hoje você tira com menos de 2 semanas. As regras mudaram muito, né? Muito mesmo. Está muito mais fácil. Mas enfim, passado toda essa experiência dela, principalmente, quando a gente veio para cá, que ela sentiu a atmosfera cosmopolita, né? Cosmopolita, tô falando certo? Creio que sim. Enfim, essa atmosfera dinâmica, essa atmosfera de tanta gente diferente aqui em Londres, ela se apaixonou. E aí eu fui intimado. Nós, como bons maridos, como homens, né? Quando a mulher fala, é isso, a gente respeita. A gente né? dá a última palavra. Sim, claro. Senhora. É isso aí. né? E ela falou, não sei o que você vai fazer, mas eu vou me mudar para Londres. E você, se você quiser, você vem comigo. A delicadeza feminina. Assim, lá, depois que acabaram os fogos, ela falou, vamos. Não deu... Mal virou o ano. Isso foi, né, 31 para 1º de dezembro de 2013. E quando deu abril, 13 de abril de 2013, nós estávamos aqui, alugando nosso primeiro quartinho. Como todo imigrante que vem para cá, né? E tal, morando em casa compartilhada, enfim. E foi assim que a gente chegou para cá, aqui no Reino, na Terra da Rainha, né? De lá para cá já vem um bom tempo e ela conseguiu um emprego rápido também. Ela trabalha com hotelaria e tal, então ela conseguiu se desenvolver muito rápido. Você tem uma ideia, hoje ela tem uma agência de recrutamento, né? Que traz pessoas do Brasil, de Dubai, de vários lugares do planeta para trabalhar no Reino Unido legalmente, tá, gente? Tudo legal, de acordo com a lei, com a nova lei depois do Brexit, tudo com sponsors. Ela consegue conciliar a empresa que precisa do talento com o talento que precisa do emprego. Uau. Onde quer que ele esteja. Então a empresa dela e da sócia dela conseguem trabalhar isso bem. Qual é o nome da empresa? É Outgot Simpson Consultants. Dá uma pesquisadinha aí. Depois joga aí. Só você jogar o Sandro Vita BR, você acha fácil. Todo mundo tá linkado lá. Depois vocês conversam, de repente ela vem aqui falar com vocês também. Né? Um pouquinho no podcast de vocês. Mas essa foi a minha chegada aqui. E naquela época, 2013, ali para 2014, eu estava muito focado em um objetivo meu. Eu queria muito escrever um livro. Mas muito. Assim, eu fui para Portugal com o objetivo de largar a informática, de largar a tecnologia da informação, que eu não aguentava mais aquilo. Dá um trabalho danado, não sei se vocês sabem, mas você tem que ficar ali dia e noite, né, 24 horas consumindo aquilo. Eu não queria mais, estava cansado. E em Portugal eu não consegui. Por essa série de fatores, né, tanto com a minha esposa, tanto comigo, eu não consegui. Tinha que trabalhar, e trabalhei consertando computadores, fazendo desenvolvimento de software. O que tinha, eu tinha que fazer. Né? Uhum. E acabou que eu não consegui escrever o meu livro. Então, quando a gente veio para cá, eu falei para ela, ok, você quer vir para morar aqui na Inglaterra, em Londres? A gente vai. Mas se a gente precisar dormir embaixo da ponte, a gente vai dormir embaixo da ponte, porque eu vou escrever meu livro. E eu não quero saber do resto. Você quer, eu concordo e a gente vai fazer. Mas eu quero outra coisa em troca. E você vai ter que me apoiar. Então a gente fez esse pacto. Né? Eu ajudo ela a vir para onde ela quer e ela me ajuda a chegar onde eu quero. Tem um ditado, acho que um livro também, que diz que casais inteligentes enriquecem juntos. Um livro. Né? E que o amor constrói. Então é mais ou menos nessa linha, né? A gente fez essa parceria, né? A gente já estava junto há algum tempo e a gente se comprometeu em um apoiar o outro. O resultado disso é que em 2017, 4 anos depois mais ou menos, eu lancei o meu primeiro livro, que é o Porta do Sol, e que hoje, graças a Deus, tem aí uma boa vendagem, tem conquistado bastante leitores mundo afora. Eu já tenho 8 livros publicados. Uau. No total.
Hoje eu já vivo da minha escrita. É a minha escrita que paga as minhas contas. Que bacana. A gente costuma dizer que tem escritor profissional e o escritor, né? A diferença entre o profissional e o escritor comum, ou amador, como algumas pessoas falam, é que o profissional, ele vive da escrita. Ele pode simplesmente não trabalhar em outra coisa. Ele vive para escrever. E tudo aquilo que ele escreve paga as contas dele. Então, hoje eu me considero, né, sou reconhecido como um escritor profissional, porque é isso que paga as minhas contas. E daí a coisa começou a andar. Né? Minha vida começou a andar como imigrante brasileiro, radicado no Reino Unido, né, em Londres. A vida começou a andar por conta desse livro que foi escrito e que, graças a Deus, teve aí uma boa repercussão. Melhor repercussão fora do Brasil do que dentro do Brasil, acredite se quiser. O nosso país com 210 milhões de pessoas, se eu não estou enganado, é o menor mercado onde eu vendo livros. Mesmo em português, o pessoal de Angola compra mais dos meus livros em português do que o próprio Brasil. Você vê aí a diferença de cultura. Né? Não recrimino, acredito que o Brasil... quem diz que o brasileiro não gosta de ler, para mim é uma mentira. Eu acho que ele gosta de ler, mas ele não tem a oportunidade de ler. Né? Porque você vai imprimir um livro, como o meu lá, que tem 400 páginas, ele vai custar em média R$120, R$110 por causa dos impostos. É muito caro. O livro que sairia por R$50, mais que dobra por conta dos impostos. Sim. E aí a pessoa vai comparar. Eu compro comida ou compro o livro do Sandro? Compro a churrasquinho, a cervejinha pro final de semana ou o livro do Sandro? Porque ralou a semana inteira. Entende? E a gente não tem essa coisa de, vou ler o livro que vai me trazer informação para eu poder comprar mais no futuro, que vai me garantir para eu poder entender e de repente ter um churrasco melhor. Não, a gente não tem isso. A gente quer agora. Sim. Né? Ontem. É prático, né? Essa coisa do brasileiro. Que é diferente do público de fora. Né? Um público inglês, por exemplo, um público francês, né? Que tem acesso ao livro e já pensa, espera aí, eu já jantei ontem, jantei bem, hoje é domingo, não tem nada para fazer. Ele não tem nem televisão na sala dele. Aí ele desce, vai ali embaixo, ele passa na livraria, o livro custa 8 euros. 8 euros. 8. Enquanto no Brasil um livro custa quase 10% do salário mínimo, aqui na Europa não chega nem a 1%, comparando. Então essa é a principal razão para mim porque que o brasileiro não lê. Não é que ele não quer, porque não tem acesso. Sim. Aí tem muita gente que me fala hoje que meus livros estão na versão online, né? Em e-book também. Tem no físico, impresso, mas também tem o online. Tem gente que fala, mas se ele quisesse, ele podia pegar um PDF para ler no ônibus. Como é que o cara vai ler no ônibus se ele pega o telefone ou o tablet para ler, vem um ladrão e pega e rouba? Como é que ele vai sentar, como a gente vê aqui, né, no metrô, um telefonezinho lá? Você vai no metrô hoje aqui em Londres, você vê todo mundo lendo no telefone ou o jornal. No Rio de Janeiro não dá, você está preocupado com o teu cordão, com a tua carteira. Né? São Paulo... O Brasil, de uma forma geral, está assim. Então não é culpa da pessoa, é culpa do ambiente, né? Que desfavorece a leitura. O dia que a gente tiver um ambiente que favoreça essa leitura, esse crescimento cultural, com certeza o Brasil vai ser realmente o país do futuro. Com certeza. Agora você despertou uma curiosidade. Vamos lá. Sobre o que é esse livro? Boa pergunta. Vamos falar sobre o livro Porta do Sol, que é o carro-chefe. Né? O livro Porta do Sol, ele fala sobre decisões. Tá? Ele fala sobre a vida de um imigrante, né? Que vou tentar fazer um resumo aqui, mas sem dar spoiler. Por favor, por favor. É a vida de um casal, claro. Assim como eu e minha esposa, como você e sua esposa, né? E tantos outros imigrantes que saíram do Brasil com a esposa, ou saíram primeiro e depois trouxeram a esposa ou o marido. Né? E, enfim, esse casal sai do Brasil, porém, o personagem principal, o Alexandre Nathan, ele tem vários processos de decisão no meio da história, onde a principal decisão que ele toma é justamente aceitar o convite de uma organização secreta, entre aspas, secreta, que reconhece dons nas pessoas. O que é esse dom que a gente trata no livro? É o conceito da Porta do Sol. A Porta do Sol não é só um livro, é uma teoria. E aí eu vou te explicar por quê. Se você parar agora para pensar, eu falasse assim para você, Alex, pensa no momento da sua vida que foi decisivo, onde você tomou uma atitude, uma decisão, alguma coisa aconteceu na sua vida, mas que você decidiu, que você falou assim, não, vai ser assim, eu quero assim. Que te trouxe aqui hoje. Você consegue achar? O nascimento do meu filho. Tem um, né? Sim.
Aí agora você vai parar com o nascimento do teu filho e dar um outro salto para trás. Antes disso, tem algum que você consegue identificar? Tipo, de repente ali o momento que você queria ter um filho, ou ele veio de repente e ele, não sei, nesse meio... Tem alguma coisa antes que você consegue identificar que te impulsionou até o momento que você soube que você ia ter um filho? O momento que a gente formou a nossa família, né? Que era um sonho ter uma família unida, né? E que conseguisse se sustentar, ter uma vida saudável. Uhum. E antes disso? Rapaz... Eu posso ficar aqui até amanhã. E antes. E pode ser que aconteça de você naquele momento falar assim, não tem. O único momento que teve foi o nascimento do meu filho. Mas se a gente pegar para analisar a nossa vida de uma forma muito crua, a gente vai enxergar vários momentos que a gente teve de decisão, onde você podia ter falado, não, vou ficar no Brasil, quero que meu filho fique aqui no Brasil. Não, vou mudar. Você tem tantas oportunidades que aí a teoria fala do seguinte: essas oportunidades, essas decisões, elas surgem na vida das pessoas constantemente. Mas existe um momento, uma dessas oportunidades, uma dessas decisões, que vai mudar a sua vida para sempre. E vai mudar o seu destino completamente, para bem ou para mal. Porque essa atitude, essa decisão, algumas pessoas tomam, né, pegam isso para elas, decidem, mas foi a decisão errada. E isso também é uma porta do sol. Tem uma diferença, eu chamo de porta do sol quando tem um sucesso, quando tem um final feliz, e black lane, ou seja, uma linha negra, quando tem um final infeliz, tá? Um final ruim. Então essas oportunidades aparecem na sua frente. Cabe a você aceitar ou não. É como a gente fala, né? A oportunidade batendo na sua porta, é você que tem que abrir a porta e agarrar ela, não deixa ela ir embora não. Só que eu vejo que tem quatro tipos de pessoas no mundo. As pessoas que veem essa oportunidade e não simplesmente falam assim, não quero, tô com medo. Não quero. Vou ficar aqui onde eu tô acomodado, tô ganhando um bom salário, ou, enfim, minha família tá aqui, vou sair do Brasil para aqui. Não falo nem inglês, não, vou ficar aqui. Tem esse tipo de pessoa. Tem aquele tipo de pessoa que vai olhar a oportunidade e vai falar assim, quer saber? Eu vou. Pega e vai. Tá? E vai mesmo, não interessa o que vai acontecer. Não, mas tu vai pra lá, tu vai ficar pobre. Meu amigo, já fui, a mochila tá pronta. E já foi. E já comprou a passagem, tá chegando aqui. Né? Tem esse tipo de pessoa. Provavelmente você se identifica aí com uma delas, né? Tem aquela pessoa que você fala assim, cara, tem uma oportunidade boa pra você poder mudar de vida e crescer, e de repente você vai estourar. Aí o cara tá lá assim no sofá, né? Vou até encostar aqui assim. Hã? O que você falou? Não tem oportunidade, cara, vamos tal, não sei o que. Amanhã o Flamengo, né? O Corinthians venceu e tal. Aquele tipo de pessoa que não tá nem aí. Tá perdida. Ele não quer saber. É quase um zumbi, ele existe. Né? Ele existe. E tem o quarto tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que com certeza você conhece, que já passou pela sua vida também, que é aquele tipo de pessoa que tá assim, andando na rua e de repente ele atravessa essa porta do sol. A oportunidade cai no colo dele. E aí depois você fala assim, cara, como é que você conseguiu isso? Ele fala, não sei. Chegou pra mim. Foi Deus que me deu. Foi sorte. Fui iluminado aqui, né? Tem isso também. Quando eu comparo isso com portas, a oportunidade eu comparo com uma porta, você vê que a porta existe, ela tá na sua frente e é você que decide atravessá-la ou não. Alguns veem a porta e atravessam, outros veem a porta e decidem não atravessar, outros não veem a porta e alguns atravessam a porta sem saber que a porta existe. Esse é o comparação da teoria. Isso é para chegar num quinto ponto, num quinto tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa mais raro que existe. E é o personagem principal desse livro. É a pessoa que cria a porta. Ela que vai construir a oportunidade, não interessa o resultado, não interessa o momento que ela está vivendo. Então o personagem principal desse livro, dentro dessa ficção, ele é identificado por essa organização secreta como uma pessoa que tem essa capacidade de criar portas do sol. Mas criar uma porta do sol tem um desafio, porque você não pode criar portas do sol para você, só para os outros. Então você cria oportunidade para as pessoas, mas você não pode usá-la. E aí que entra o conflito da história. Como é que você vai gerenciar isso? Como é que você aprende a criar portas, criar oportunidade para as pessoas sem tirar vantagem disso?
em seu próprio benefício. Porque é fácil, né? Se você, vou criar, ele vai fazer isso para mim, eu vou fazer aquilo, tá? Não pode. Tem uma série de regras. E aí ele vai aprendendo, dentro do livro, a lidar com isso. A lidar com esse processo de decisão. Então o livro é uma ficção que fala sobre o processo de decidir de cada pessoa. E as consequências que cada uma dessas decisões vão acarretar na sua vida, na vida de quem decidiu, e todo mundo que está em volta. Entendeu? Do seu filho, a sua mãe, ao seu melhor amigo, ao cara do bar que você nem conhece, vai lá uma vez ou outra tomar uma cerveja, e a decisão de, às vezes, não ir naquele dia de tomar uma cerveja porque você ia fazer uma outra coisa, impactou na vida dele. Essas micro decisões, e as macro também, acabam sendo retratadas dentro da história de uma maneira muito sutil, para que quem lê possa entender a importância de decidir. A importância que tem de você falar assim, hoje eu não vou assistir Netflix. E a importância que tem de falar, quer saber, hoje eu vou maratonar aqui o Game of Thrones, porque eu não tô nem aí pro resto. Tá precisando terminar aquele relatório? Cara, o chefe vai esperar. Eu vou viver aqui um pouquinho. Vamos lá pro churrasco. Entendeu? A decisão, como eu falei, não importa se ela é boa ou ruim. Você decidiu, você escolheu aquilo. E você está pronto para arcar com o resultado, a consequência da escolha. Então esse livro foi aí o impulso do Sandro aqui no Reino Unido, entendeu? Foi o que começou e as pessoas gostaram do que leram. Eu gostei de ouvir. Que bom, que bom, que bom. Cara, agradeço. Sabe quando seu amigo conta uma ideia e você fica pensando assim, por que eu não pensei nisso antes? Bom, pra mim é óbvio porque eu não pensei, né? Cada um tem seu dom. Que isso, que isso. Cara, que genial. Muito bom. Essa ideia veio de uma observação, né? Não foi uma ideia que bateu na cabeça assim, não, veio de uma observação. Observação da minha própria vida, da minha esposa, dos meus amigos. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita interação com grupos grandes de pessoas, né? Apesar de eu ser um pouco nerd, eu não gostava de ficar dentro de casa no quarto. Eu gostava de ir pra rua, de falar com as pessoas, de interagir, né? E isso me trouxe essa percepção de ficar olhando, por que fulano conseguiu? Por que caiu no colo dele? Não pode ter caído no colo dele. Por que fulano, ele tem a chance de conquistar o que ele quer e não vai? Pô, se eu tivesse aquela chance, todo mundo se pergunta isso, pô, se eu tivesse a chance que ele teve, eu ia, né? E ainda assim não vai. Diga. É esse aqui. Aqui? Tá, já vou entrar no embalo aqui e a gente mostra lá. Beleza. Mas é isso, entende? O livro Porta do Sol, que tá aqui, eu vou mostrar pro seu público. Por favor. Tá aqui. E esse aqui é seu, de presente para você e para sua esposa. Tá em português, mas a gente também tem em inglês e tem outros idiomas. Quem tá aqui no Reino Unido ou no Brasil vai encontrar a versão inglesa e português. Se você estiver na França, você vai encontrar a versão em francês, porque a gente usa um sistema de vendas dentro da Amazon que ele direciona para o público que vai comprar. Como eu falei, o meu background é todo de IT. Então, lá atrás, em 2016, 2017, quando o algoritmo ainda era uma criancinha, hoje o famoso e terrível algoritmo não deixa a gente vender como vendia antes, né? A gente conseguiu trabalhar com essa criança, né? O algoritmo criança, que permitiu a gente atingir determinados níveis de configuração para atingir públicos seletos. Públicos que queriam entender sobre o processo decisório, público que queria entender sobre imigração. Né? O livro fala de imigração. Né? Tem até uma passagem que diz que somos todos imigrantes. Seu público que está aí no Brasil, que está assistindo, pensa que não imigrou, com certeza você já mudou de casa. Se não mudou de casa, você saiu de dentro da barriga da tua mãe para esse mundo que a gente está aqui agora. Mudou de escola. Mudou de escola. Mudou. A mudança de profissão impacta em imigrar, se sair de um ambiente para o outro. Né? Todo dia quem sai de casa para o trabalho imigra de uma certa forma. Então somos todos imigrantes. O cara que é xenofóbico, que fala, não, sai do meu lugar porque isso aqui não é o teu país. Esse cara devia, sei lá, voltar para a idade das pedras, das cavernas. Porque ele não entendeu o conceito ainda de que o lugar é nosso. É de quem está ali. E você nunca vai ficar naquele lugar ali para sempre. Um dia você vai morrer, outro vai tomar o teu espaço. Então, esse é o conceito que quebra para mim a xenofobia. Você pode ser chinês e estar no Brasil. Você pode ser brasileiro e estar na China. Isso não muda o ambiente. Não muda o que você vai ser como pessoa. O inverso. Assim que você tem essa compreensão de que o lugar vai ficar e você vai embora um dia, você passa a fazer o seu melhor para que o que fique seja melhor. Independente da sua raça, da sua cultura, da sua religião, da sua cor de pele, não interessa. É nessa linha. E tá aqui dentro. Quem quiser,
Tá aqui, encontra na Amazon, impresso. É um pouco grande, o pessoal fala assim, Sam, você escreveu muito. São 394 páginas. De um dos livros dele. Um dos livros. Os outros são menores, né? Os outros são menores. Dos 8 livros que eu tenho publicados, vocês só encontram 4. Porque os outros 4 tiveram os direitos autorais comprados. E as empresas que compraram removeram a história do mercado. Eu cheguei a publicar 2 dos 4 que foram vendidos, mas eles pediram, como eles compraram, eles falaram, não, tira do mercado, é meu agora, você não pode fazer mais nada. 2 das histórias foram vendidas para Netflix, um dia vai se tornar série. É nada. Sim. Caramba. E uma foi vendida para o Warner Bros., né? O canal Warner, não a Warner Bros. Cinema, mas o canal Warner. Sim, e uma última foi comprada por uma pessoa que meu contrato diz que eu não posso revelar o nome dela, mas é uma empresária. Mas é rei. Não, ela não é rei, nem rainha, mas eu posso dizer que é uma mulher, mas ela vive na Noruega e ela gostou da história quando ela leu e ela falou, Sandro, a história é minha. Ok, a história é sua, tudo bem, mas o livro continua. Ela falou, não. Quanto para tirar de circulação? Aí eu joguei o preço lá em cima e falei assim, não, essa mulher não vai comprar minha história. Eu era bom de redação, será que eu consigo? Sim. Se você era bom de redação, é o caminho, porque eu ganhei 3 concursos de redação quando eu era pequeno. E acho que eu sempre fico com isso na minha cabeça. Se eu escrevi bem aquela redação, será que eu não consigo escrever um livro? E foi a minha porta do sol, praticamente, para começar a escrever, para querer escrever. Culpa da minha professora lá da 3ª, 4ª série, que ela falou, nossa, você escreve bem, gostei. Pronto, criou um monstro. Obrigado, professora. Tamo aí. Monstro. Professora Marta, se você estiver por aí assistindo esse vídeo aqui, o podcast, um beijo pra você. Não acredito que ela veja não, mas vamos ver. Ela já tá muito velhinha, acho que ela nem ouve mais. Obrigado por criar esse monstro. Muito bom. E após esse livro... Bom, após essa história toda de livro, porque isso vem se desenvolvendo dos últimos 8 anos, praticamente. 8? Ou entre 8 e 6 anos, né? Essa coisa toda dos livros. Principalmente o Porta do Sol me aproximou muito da comunidade aqui no Reino Unido. Como eu falei, eu acabo sendo mais reconhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. E tristemente isso, né? Mas, de uma certa forma, a comunidade aqui se aproximou muito. Empresas, organizações... emissoras de TV, podcasts, vieram me procurar para poder começar a divulgar, né? E ter conteúdo também para falar sobre o Porta do Sol e as outras histórias que eu escrevi. Então eu acabei me aproximando da comunidade. E em 2016 para 2017, eu tive um primeiro contato com o que na época era chamado Conselho de Cidadãos. Aqui foi uma iniciativa do consulado que organizou uma iniciativa de trazer a população, de trazer as pessoas brasileiras que vivem no Reino Unido para dialogar, para saber o que o brasileiro que vive aqui precisa. Como é que ele vive? Porque eles têm uma noção, mas é diferente quando eles convivem com o brasileiro na ponta, né, na base. Isso acontece devido ao número de brasileiros aqui ou eles fazem para todas as nacionalidades, independente dessa estatística? Não tem uma métrica, não existe uma métrica. Vai muito é uma iniciativa quase que parte da própria comunidade. Você pode ter uma comunidade em algum país, vamos pegar aqui a Finlândia, que até tem uma comunidade interessante em termos de número, mas com certeza são menos de 10 mil pessoas vivendo lá, brasileiras. Tá? Então, esses 10 mil falam assim, a gente quer ter uma interação maior junto com o consulado, junto com a embaixada, junto com o governo brasileiro, de uma forma geral. Vamos nos organizar aqui, vamos pegar umas 6 pessoas, 10 pessoas, ou quem tiver disponível para a gente conversar entre a gente e levar as iniciativas para o governo apoiar ou não, né? Que o governo pode falar, não vou apoiar. É um direito dele também. Então, vai muito da comunidade. Você tem uma ideia? Aqui no Reino Unido nós temos o Conselho de Cidadania agora, mudou de Conselho de Cidadãos para Conselho de Cidadania, já explico a diferença. E na Irlanda, né, na República da Irlanda, não tem. Se eu não me engano, está para formar ano que vem, o primeiro Conselho de Cidadania, mas lá não tem. Uhum. E outros países também não tem, porque não tem essa iniciativa da comunidade. Entendi. É a comunidade que tem que se organizar. Porém, contudo, todavia, é função, e aí me corrijam se eu estiver errado, acredito que não, está escrito no manual consular, se o embaixador
Alfredo estiver me vendo aqui agora, está escrito lá no manual, não me engano não, estou certo disso, que diz que o consulado tem essa obrigação de ajudar a comunidade a se organizar. Então partiu realmente me foge aqui o nome dele, Eduardo Sfoglia. Me desculpa se o sobrenome dele eu estou pronunciando errado, meu italiano é horrível. Ele era brasileiro, mas tinha um background italiano, e ele veio até a comunidade anunciando através de rádio, televisão, jornais, na época, revista, tinha uma revista famosa chamada Leros na época, que foi por onde eu vi o anúncio. Ele convocou a população, a comunidade brasileira, a se organizar. Como? Olha, ele colocou um aviso, né, quase um aviso de emprego, falando, olha, comunidade, precisamos montar um conselho de cidadania. Precisamos começar com uma comissão eleitoral, ou seja, a gente quer que pessoas sejam eleitas para fazer esse trabalho voluntário. Quem se voluntaria para fazer a eleição? Aí eu fui lá e levantei a mão. Escrevi para ela lá, mandei um e-mail, eu e mais 4 pessoas. Mais 3 pessoas. Total eram uns 4. E começou, em 2016 para 2017. Em 2017 teve a primeira gestão da qual eu fiz parte, fui eleito, de 2017 a 2019, porque o mandato são de 2 anos. E essa primeira gestão teve por função criar o Conselho de Cidadania do Reino Unido, que é conhecido por muita gente como CCRU. Tá? E o que é o CCRU? A gente estava falando aqui antes que é um conselho. Qual é a definição de conselho? É um grupo de pessoas que tem por objetivo conversar, debater, discutir e, de uma certa forma, interagir entre quem executa e quem precisa de uma solução ou quem tem um problema. A gente até falou que na época dos reis, a gente vê filme, né, e os reis têm lá os seus conselheiros. O rei tem um problema, ou ele não sabe que tem um problema, a água está suja, a população vai morrer porque a água está muito suja, vai ter disenteria, ou a comida está faltando. Os conselheiros vão lá e falam, rei, presta atenção, você vai perder a tua coroa, velho. Ó, a população está sem comida aqui, como é que eles vão pagar imposto? Como é que eles vão fazer isso? Essa é a função do conselheiro. Ele não vai fazer nada. Ele não tem o poder de virar e falar assim, dá comida pro povo, limpa a água. Não, ele não tem esse poder. O poder dele é chegar, ele tá próximo do rei o suficiente para falar, rei, presta atenção. Aí o rei vai falar assim, caramba, o que eu faço agora? Preciso desenvolver uma solução. Olha, a gente estudou umas medidas aqui, temos umas opções. Tem essa sugestão, tem essa, o estudo aqui da academia dos poetas e tal, naquela época do rei, né? Uhum. Ofereceram essa solução, o outro pessoal ofereceu essa, a própria população trouxe essas 2 soluções, então a gente apresenta isso tudo. Da mesma forma funciona o Conselho de Cidadania hoje, aqui no Reino Unido e nos outros 64 países onde existem conselhos de cidadania. Nós somos literalmente a ponte entre o governo, que é representado aqui num país, né, num país de fora, num país onde a população brasileira vive no exterior, pelo consulado, não é a embaixada. Muita gente confunde embaixada e consulado. A embaixada ela vai tratar de tudo que é referente a comércio, a nação brasileira. Tá? São assuntos diplomáticos ligados entre o governo brasileiro e o governo do outro país. O consulado é como se fosse um cartório. Ele vai tratar de tudo que é de pertinência do cidadão brasileiro. Do indivíduo, não do país. Quando tem um problema sobre uma lei do Brasil ou um incidente de tratado, né, uma lei que vai ser, por exemplo, a dupla tributação que existe entre Brasil e Reino Unido, está sendo negociada para acabar. É cobrado imposto lá e depois, se você trouxer para cá o seu dinheiro, você vai ser cobrado de novo imposto. Então existe uma lei que está sendo tratada entre os 2 países para isso acabar. Uhum. Quem que trata disso? É o consulado? Não, é a embaixada. Ah, mas um cidadão brasileiro está aqui, está faltando documento, ou ele precisa de uma certidão de casamento, ou ele precisa de um CPF. Quem resolve? A embaixada? Não, consulado. Entendeu? Então o consulado vai tratar do brasileiro e a embaixada vai tratar do Brasil. Okay? Essa é a diferença básica entre os dois. De uma forma bem simples. Tá? Claro que tem mais coisas envolvidas nisso, mas de uma forma bem simples. E o Conselho de Cidadania está nesse meio, entre a cruz e a espada. A gente está ali junto com a comunidade, tentando se aproximar cada vez mais do imigrante brasileiro que vive aqui, para ouvir, entender o que ele precisa, como é que ele vive. A gente tem uma informação, um estudo, né, que foi feito pelo King's College, inclusive daqui, com a ajuda de brasileiros que trabalham lá, que mostra que o brasileiro aqui domina o setor de delivery, as entregas de moto, né, o famoso motoboy. Né?
Antes eram os albaneses, aí passou para os indianos, passou para o paquistanês e hoje o brasileiro, de cada 12, 10 são brasileiros. Isso é um estudo, não sou eu que estou falando, é um estudo que foi feito que prova que está nessa linha, tá? Uma estatística, né? Então, por que o brasileiro vem para cá como advogado e ele fica na moto por 6 meses? Às vezes ele tem até o direito de trabalhar e ele continua na moto. Por que ele não faz alguma coisa para poder converter o diploma dele, para poder aprender? De repente o diploma não pode ser convertido, mas ele vai ter que fazer um curso, vai ter que fazer outra faculdade. Por que ele não faz? Qual é a dificuldade? Esse é o papel do Conselho de Cidadania. A gente está junto com as pessoas e por isso é tão importante. Eu vou pedir aqui para o seu público que mora aqui, se conecte com o Conselho de Cidadania. Manda mensagem, pergunta, principalmente via Instagram. Todo brasileiro usa Instagram. Tem lá, se eu não me engano, é ccru.conselho de cidadania. Se jogar CCRU, vai aparecer na primeira linha lá do Instagram. Se conecta, pergunta, interage, dá like lá no que aparece de informação, porque as informações que estão lá vão te possibilitar ter uma vida melhor aqui no Reino Unido. Vão trazer essa informação para você de como é que eu faço para sair da moto. Trabalho com cleaning aqui há 15 anos. Tenho documento, estou legalizado, está tudo certo. Mas, pô, vivo aqui nessa coisa de cleaning. Se você gostar, tudo bem, não tem problema, não tem nada de errado contra isso, né? Mas se você quer sair dessa linha, quer algo mais, tem um jeito de fazer. E aí a gente, né, um dos trabalhos do Conselho de Cidadania foi identificar o porquê dessas coisas. E a gente identificou que o maior motivo era o inglês, o idioma. Eu vivo aqui há 15 anos, mas eu não sei falar inglês. Não tenho um curso, eu tenho vergonha. Vivo na bolha, né? Existe uma bolha de brasileiros aqui. Então a bolha significa eu só compro comida no mercadinho que fala português, né? De brasileiros. Eu só vou no churrasco de brasileiro. Eu só pego o trabalho de quem é brasileiro. Vive num mini Brasil dentro da Inglaterra. Isso é muito ruim, porque você, a partir do momento que você não compartilha da sua vida com outras culturas, você fica literalmente na bolha, isolado, e você não cresce. Então, o CCRU, o Conselho de Cidadania, tem esse papel. A gente identificou esse problema e a gente, por exemplo, um dos projetos dessa última gestão que acabou agora em julho, né, e que vai ser continuado, inclusive com recurso de Brasília, já foi anunciado, é um curso de inglês gratuito, online, para as pessoas. Tá? Obrigado, Deus. Muito obrigado. É por aí. Gente, que bacana, olha aí. Você, qualquer um do seu público que quiser participar dessa iniciativa do CCRU, tá? Que a gente agradece inclusive o consulado e tanto o embaixador Tarcísio Costa, que saiu recentemente do consulado, tanto quanto o novo embaixador, o João Alfredo, que ajudaram muito a gente nesse processo, e todo o time do consulado, eles apoiaram a gente muito para conseguir recurso para esse projeto continuar. Ele já atende mais de 100 pessoas no projeto inicial que ele começou, já passaram mais de 1.000 pessoas por esse projeto e a gente tende agora a atingir mais e mais e mais, porque agora a gente tem recurso para poder fazer. Deixar bem claro aqui que o nosso trabalho de conselheiro é voluntário, a gente não ganha nada. Mas projetos como esse, quando a gente consegue implementar e dar certo, a maioria do custo, né, eu vou até fazer jus aqui, que quem criou esse projeto foi a conselheira da última gestão, Fernanda Ellis, tá? Ela tirou muito dinheiro do bolso. Pagou professor, apostila, muito do recurso que fez esse curso, essa coisa tão importante para o brasileiro funcionar, foi do bolso dela. E aí a gente pedindo, né, mostrando, provando que era uma necessidade real da comunidade, o governo brasileiro intercedeu e falou, ok, vamos apoiar vocês. Então agora vai entrar algum dinheiro, mas não para o bolso dela, deixar bem claro, para financiar o curso, para apoiar o cidadão brasileiro. Aí eu vou voltar no meu ponto aqui, quando eu chamei o seu público para fazer parte, para acompanhar o CCRU. Só a partir do momento que a gente identifica o problema, é que a gente consegue trazer solução. Como é que eu vou ajudar o cara da moto a sair da moto, aqueles que querem, se eu não sei qual é o percentual de brasileiro que faz isso? Como é que eu vou ajudar o cara a aprender inglês se eu não sei quantos precisam de inglês? Então, a partir do momento que a gente tem informação, a gente consegue criar soluções. Né? De novo, volta para a Porta do Sol. Sem querer vender meu peixe, tá? Mas volta. Venda. Mas vamos lá. A partir do momento que você tem informação, você pode decidir. A gente está mostrando a porta para as pessoas que querem atravessar, e atravessa quem quer, quem quiser. Se você falar, não, estou bem na moto, faço mais dinheiro do que quando eu era advogado. Tá tudo certo, tá beleza. Entendeu? Mas ajudou, de repente, com a informação que você deu, outra pessoa que quer sair, que não quer ficar.
né? Eu não estou falando da moto aqui porque é ruim, não, tá? Estou falando da moto que é um exemplo clássico nosso que a gente acompanha todo dia, né? Enfim, tem várias outras categorias que passam pela mesma situação. Mas o CCRU entra nesse detalhe vital de apoio, de contribuição, de informação para a comunidade brasileira. E repito, é um serviço voluntário, feito hoje por 14 pessoas que foram eleitas dentro da comunidade brasileira. A gente fez um processo eleitoral junto com o consulado, legítimo, comprovado, pessoas acompanharam. Eu posso até dizer que é mais legítimo, talvez, do que o próprio processo eleitoral que acontece no Brasil, que a gente tem como conferir, como, né, checar tudo. Nada contra, tá, STF? Mas, enfim. Nós tivemos aqui como convidada do podcast uma pessoa que hoje faz parte também, que é a Sheila, da Drive. Sim, Sheila Galvani. Né? Ela é uma amiga minha, a gente já trabalhou em vários projetos juntos e hoje ela é responsável pela mesa de empreendedorismo. Fantástica. Ela que já é uma empreendedora. Sim. Né? E eu acredito que ela é uma pessoa fundamental para ajudar a comunidade em outros aspectos empreendedores. Porque primeiro ela tem a experiência, segundo ela tem um network fantástico, né? E ela tem uma coisa que eu chamo de carisma, né? Tem gente que não concorda muito que carisma seja isso, mas para mim o carisma é aquela pessoa que ela olha para você, te ouve e fala assim, vou resolver. Eu não sei resolver, mas eu vou achar quem resolve. Entendeu? A pessoa que tem o carisma de conexão, carisma para entregar um resultado. E ela tem isso, né? E a gente tem temos 9 mesas dentro do CCRU. Saúde, bem-estar, esporte, tem uma mesa só para esporte. Você sabia que aqui no Reino Unido tem 16 times de futebol profissional brasileiros? 16. Uau. A comunidade está assistindo, não sabe. Por quê? Porque não se conecta. Lá na nossa cidade, em Swindon, teve 2 etapas do futevôlei. Tô sabendo. E foi bacana demais. Inclusive o embaixador teve lá, o João Alfredo. Numa dessa, não foi na final, mas foi na semifinal, se eu não me engano, ele esteve lá. A Mara de Ross, que a gente chama até de embaixadora do esporte brasileiro no Reino Unido, ela esteve lá e ela promoveu esse evento todo. E ela fez muita coisa pelo esporte quando ela era conselheira e ainda faz, depois que ela saiu da cadeira, né? Ela passou a cadeira agora para o Charles, né? Sim. Enfim, essa informação do esporte, de que a gente tem tanto esporte brasileiro sendo praticado aqui no Reino Unido, e não só em Inglaterra, tá? Não só em Londres, mas no Reino Unido como um todo. Manchester, você tem muitas iniciativas de esporte. Você tem na Irlanda do Norte, em Edimburgo. Tem muito. Mas, de novo, como a gente não se conecta, fica naquela bolhazinha da cidade, e aí a gente não sabe que está acontecendo um torneio em Swindon, a gente não sabe que está tendo um outro torneio aqui, e podia ter um público fantástico, podia lotar um estádio. Que a gente lota o estádio aqui. Sim, quando vai o Thiaguinho aqui do pagode lá, a gente vai. Não lota. Não paga ingresso? Paga. Sim. Se vai ter um jogo aqui do Cru, um jogador importante, eu sou péssimo de futebol, tá, gente? Mas se tiver um jogo bacana aqui, o pessoal vai. Por que não vai pro pessoal que tá aqui, de repente, se dedicando para crescer profissionalmente dentro de um esporte qualquer? A gente tem aqui, se eu não me engano, 32, me perdoa, Mara, se eu estiver falando o número errado, 32 iniciativas de capoeira. Um dos mestres de capoeira aqui, me falha o nome dele, a gente tava falando nisso que a gente é péssimo de nome, né? Sim. Me falha o nome dele, mas é o cara mais premiado em termos de capoeira no Brasil. Uau. Ele já passou pela Europa, já foi pra China, pro Japão. O cara é assim, sabe, quase que o deus da capoeira. O Bruce Lee da capoeira. Boa. É o Bruce Lee da capoeira. Boa, é isso aí. O cara tá bravo comigo. É fantástico. O Bruce Lee da capoeira foi boa. Mas a gente não sabe. Porque não se conecta. Eu trabalho com outras comunidades por outros chapéus que eu uso, né? Sim. Trabalho com comunidade polonesa, iraniana, enfim, várias. E é fantástico como você vê que o cara que tem um mercadinho polonês, como ele faz questão de ir no mercadinho polonês do amigo dele. Como o cara tá lá e fala assim, não, vou naquela padaria ali. É 20 centavos mais caro, mas ele vai porque é do polonês. Sabe? Então, é isso, é essa conexão. Eles estão integrados com a comunidade, ele ajuda o outro polonês. E a gente brasileiro quer tirar vantagem do outro brasileiro. Não estou dizendo que a gente é ruim, não. Não estou vendo só o lado negativo do brasileiro, não. O brasileiro é muito bom. Sim. Tem vários aspectos bons. Mas a gente, muitas das vezes, não usa isso a nosso favor. E acaba usando o lado negativo. E isso reflete na comunidade. Infelizmente. Então a gente tem que se apoiar mais. O CCRU é uma ótima ponte
para a comunidade se juntar, para a comunidade se unir e ela se conectar com quem pode executar o serviço de uma forma efetiva, de uma forma que vá dar resultado. Como eu falei, o CCRU é um grupo de voluntários eleitos e ele não tem licença para atuar, para prestar serviço, principalmente serviço social. Tem gente que chega pra gente: Sandro, fui expulso da minha casa, meu landlord está aqui no meu pé, como é que eu faço para resolver? A gente não pode resolver, mas a gente conhece quem pode. Às vezes até quem resolve de graça para você. Então você vem, traz o problema, a gente vai te dar uma lista. Ó, tem 15 pessoas aqui que trabalham com isso. Alguns cobram, outros não. Vai lá e consulta eles. Tá aqui o histórico deles. Ó, tá aqui a internet de cada um deles. Olha os reviews, faz isso, faz aquilo. E vai lá. Sandro, tô com problema psicológico. Sandro, meu filho é autista. Sandro, tem um monte de coisa que acontece dentro da nossa comunidade. E como eu falei no início, o seu problema pode ser o problema do seu vizinho e você nem sabe. Então a sua solução tá ali também. Compartilha a solução e compartilha o problema para a gente chegar num ponto comum e todo mundo viver melhor. Essa é a função do CCRU. Conectar pessoas para que as soluções possam aparecer. Para que quem pode executar, no caso o consulado ou entidade que tem licença para executar um serviço social, ou seja ele qual for, possam interagir e melhorar a vida do brasileiro aqui. Basicamente é isso. Muito bom mesmo. Eu sei que a gente tem assunto para ficar aqui muito mais tempo. É verdade. Mas infelizmente, nosso tempo aqui está encerrando. Gostaria de te agradecer, muito obrigado. Mas antes das considerações finais, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é algo que nos ajuda a atingir nosso objetivo aqui. Se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que acabou de chegar, fora toda essa conversa que já foi um conselho, estrangeiro que acabou de chegar e também para o brasileiro que está lá e sonha em morar fora, qual conselho seria? Planejamento. Se você está no Brasil e quer vir para cá, eu acredito que todo mundo tem o direito de imigrar. Todo mundo tem o direito de querer, de sonhar uma vida melhor. Independente dele estar lá ou estar aqui. Mas principalmente se você ainda está no Brasil, planeja. Planeje bem se você vai vir para cá e como você vai ficar aqui, principalmente nos 3, 6 primeiros meses, até 1 ano se for possível. Faça uma economia, venha com algum dinheiro no banco, porque o dinheiro some aqui. Tá? Você vem com 6 mil reais, você pensa que é muito, chega aqui não dá nem para uma semana. Né? Aqui é tudo vezes 6, tem que pensar assim. E Londres é muito cara. Então, um planejamento financeiro, um planejamento emocional. Tem muita gente que vem, não, eu vou para lá, nem ligo para minha família quando chega aqui. Eu chorei noites e noites a fio, com saudade da minha família. Deixei um filho lá e vim para cá. E eu chorava mesmo, né? Não é segredo. Quem me via na rua, no trabalho, falava, você tá passando bem? Eu falava, não tô com saudade. Tô trabalhando, mas tô com saudade. Então, esse planejamento, esse trabalho que você tem que fazer com você, quando eu digo planejamento, não é só botar no papel não, tá, gente? É você se preparar. Porque você vai estar longe da sua mãe, você vai estar longe... Você não vai ter ninguém para te ajudar aqui. Você tá pensando assim, mas eu vou com a minha esposa, eu vou levar minhas crianças, minha família é essa aqui. Cara, se você não planejou isso, você vai botar a tua esposa e teus filhos, de repente, para morar num quartinho onde não cabe nem você. Então esse planejamento, quando eu digo, não é só financeiro, é de uma forma mais completa. Avalia tudo que você está prestes a ter a consequência sobre a sua pele e quem você está colocando nessa consequência. Decidiu? Cai dentro, faz. Mas entenda que esse planejamento, sem ele, a sua vida vai ser bem mais difícil. Se você tiver um planejamento, vai ser bem mais fácil. Quem já está aqui, sem me alongar mais, mas quem já está aqui, planeje. Quem está vendo a gente aí agora, planeja o dia de amanhã. Começa por amanhã, planeja a semana, planeja um mês, planeja o ano. Garanto para você, garanto. Tá? Posso voltar daqui a 1 ano e quem estiver planejando a partir do momento que viu essas palavras aqui, garanto que você vai estar melhor. É isso. Senhoras e senhores, Sandro Vita. Obrigado. Sandro, muito obrigado mesmo. Foi um tempo precioso aqui. Obrigado. Eu aprendi muito. Bom, fico feliz. Te agradeço por dedicar esse tempo a nós aqui. Eu agradeço o convite mais uma vez, né, a presença. Sempre que precisar, só chamar. Tá? Vocês também do público quiserem conversar, né, que não disporem dessa tecnologia toda aqui, dessa estrutura boa. Eles têm uma estrutura magnífica aqui, vocês têm que ver. Né? Então, de parabéns. Mas ainda assim, procura a gente no Conselho de Cidadania. Eu sou uma pessoa pública. Então vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, todos os acessos estão lá. Se jogar no meu nome no Google, você acha fácil. Estou aí para ajudar a comunidade
brasileira, aonde quer que ela esteja. Porque eu já passei por esses problemas. Graças a Deus hoje tenho um certo recurso emocional para conseguir aconselhar de uma boa maneira as pessoas e mostrar o meu passado, mostrar as minhas experiências. Aconselhar não, que eu não sou ninguém para aconselhar, mas mostrar pelo que eu já passei. E de repente com isso você aprende, de repente você me ensina, que eu falei, se conecta, né? Pra gente poder chegar em algum lugar junto, melhor. Obrigado. Muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, comenta, compartilha, porque são informações importantíssimas. E fica com Deus e até a próxima. Valeu. Abraço. Muito bom, muito bom. É isso. Muito bom.